E aí, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vocês que gostam de vídeo rápido, eu tenho aula daqui a 11 minutos, então esse vídeo vai ter que ser rápido mesmo, senão eu vou atrasar com a Alessandra. Eu quase passei reto diante de um pedido que eu recebi. Eu não quero passar a imagem de uma pessoa nojenta que assim, é tão popular, que recebe tantos pedidos que não dá conta de atender. Não é isso. Mas eu recebi um pedido que eu achei ele meio supérfluo. Eu achei ele... E eu achei que eu não deveria falar sobre isso. E aí depois eu parei para pensar e eu falei, cara, esse é o tipo de pergunta mais necessário, aliás, esse é o tipo de resposta mais necessária que a gente tem na internet, na vida das pessoas hoje em dia. E a pergunta que o Eduardo fez é, você acha que o Bolsonaro ele pode colocar a gente em guerra com a China? Você acha que a gente pode ter complicações com a China no futuro, grandes por conta das coisas que ele diz e que na verdade faz parte da estratégia política dele? E aí eu quero te tranquilizar, Eduardo, porque eu acredito fielmente que não. Embora a gente pode munir a China para desenterrar a coisa um dia caso ela queira, mas eu duvido muito. Então vamos pensar mais ou menos nas besteiras que o Trump disse. E o Trump ele foi substituído pelo Biden. Faz sentido numa nova política Biden que vem com toda essa ideia de vamos conciliar. Eles vão começar novas relações com países, com novos diplomatas e com um novo tom. Esses diplomatas conversando entre si, eles terão um tom e não fará o menor sentido um dos dois um dia levantar aquilo que o Trump disse e falar assim, não, mas vocês Estados Unidos são o que esse cara aqui falou. Por que não faz sentido? Porque ele é nosso ex-presidente e hoje nós temos um presidente que está a cargo e ele tem esse discurso e ele pode assinar embaixo e ele pode ter responsabilidade por aquilo que ele diz. Então o Bolsonaro ele tem um poder devastador enquanto ele está no poder, mas logo ele não estará mais no poder e o próximo presidente ele terá condições de entre aspas, corrigir todas as cagadas que o Bolsonaro faz. E a essa hora vocês devem estar se retorcendo e me chamando de inocente e dizendo que eu sou um cabação, assim, que não tem ideia do risco que a gente corre. Mas o que eu quero que vocês entendam também é que existe uma coisa que é aquilo que é falado para dentro e aquilo que é falado para fora, pelas vias diplomáticas. E as nossas vias diplomáticas com a China, elas estão bem. Então, assim, os negócios estão indo de vento em popa. A gente compra da China, a gente vende para China e o saldo é positivo. E outra coisa que eu quero que você entenda também é que não existe uma pessoa China e não existe uma pessoa Brasil. É engraçado como a gente fala assim, a China é isso, a China é aquilo, chinês é assim, e na verdade tudo isso é uma visão muito, muito limitada, muito preconceituosa, do mesmo jeito que brasileiro não é assim, porque por mais que você diga que brasileiro é vagabundo e burro, você conhece no Brasil gente extremamente esforçada e gente extremamente inteligente. Então, embora o estereótipo do Brasil, você fala brasileiro é todo desonesto, você conhece muita gente que preza muito pelo nome, pela dignidade, pela honestidade, você também não pode falar que chinês é tudo determinada coisa, porque esse discurso ele simplesmente não faz sentido. Agora, o que nós temos? Nós temos pessoas que plantam e têm necessidade de vender, e nós temos pessoas que comem e que têm necessidade de comprar. E para isso eu quero que você imagine mais ou menos a relação que você tem com o Extra, ou com o Dia, ou com o Carrefour. Qual que é o nome do mercado aí mais próximo da sua casa? Quando você vai no Carrefour, você se importa em saber se o dono do supermercado ele tem um bom coração, se ele é uma boa pessoa? Você se importa em saber se esse cara ele não fala mal da sua vizinha, da sua amiga? Você está vendo como as relações comerciais elas vão muito além da picuinha? E a forma do Bolsonaro governar, primeiro, ela é feita para uma massa que não tem grande capacidade de discernimento e vai seguir qualquer pessoa que grite alto e que transpareça que tem força. Então a pessoa que segue o Bolsonaro hoje, se amanhã surgir uma figura pública com mais força ainda, que bata mais forte ainda e que tenha uma fala grossa de quem conseguirá colocar todo mundo atrás dele, deixa o Bolsonaro para trás. Porque o Bolsonaro em si, ele representa essa força que as pessoas seguem, não porque é ele e não porque os ideais dele são valorosos. Então perceba que essa febre do Bolsonaro ela é passageira, porque nem ele é uma figura que as pessoas
consideram completamente íntegra, pelo fato dele mentir, pelo fato dele mudar de discurso, pelo fato das coisas se transformarem o tempo inteiro e os filhos dele estarem carregados de coisas as quais era impossível que ele jamais soubesse. E também porque todas as medidas que ele apresenta, a lá Revolução dos Bichos, né? Isso é preciso, isso é preciso, isso é preciso, isso não pode, de repente na verdade podia, de repente a vacina é matadora, mas na verdade eu trouxe e nós já somos o 20º país que mais vacina no mundo. Essa retórica sendo transformada o tempo inteiro faz com que ele seja uma febre passageira que não está levando as pessoas a defenderem ideais. Então, junta toda a maçaroca bolsonarista e fala assim, quais são os ideais pelos quais vocês lutam? Então, não existe na massa do Bolsonaro pessoas que de fato odeiem a China a ponto de quererem cortar relações de todas as formas com ela. Porque, primeiro, se existisse, ele não compraria mais nada, né? Lembra do Alexandre, meu amigo que eu menciono? Um dia que ele teve que ir para a China, a filha dele mais nova falou assim, pai, me traz alguma coisa da China. Aí o filho mais velho dele virou para ela e falou assim, para de ser burra, tudo que você tem é da China. E é uma das coisas que mais me divertem até hoje a respeito desse assunto. Tudo, celular, roupa, tudo que a pessoa tem, ela vem da China. Será que o bolsonarista, ele tem tanto ranço da China, assim, desenvolvido pelo Bolsonaro, ao ponto de não comprar mais nada de lá? Não. E ao ponto de ele, que trabalha como um operador de trator de soja, estragar a soja e não colhê-la, porque ele não quer que essa soja seja vendida para a China? Não. Então, é uma raiva, assim como a raiva que se tem do STF, assim como a raiva que se tem dos governadores, que na verdade ela é gerada momentaneamente só para desviar a atenção da inação dele. Então esse ranço ele não perdura o Bolsonaro. Esse ranço com a China, primeiro ele não se torna real, ele não vem às vias de fato e ele não perdura para depois do Bolsonaro. Em questão de guerra comercial, a China já ganhou e as nossas relações com ela são pacíficas. Tipo, a China já é uma liderança comercial mundial e nós temos produtos que interessam a ela muito e precisaria não de um presidente, porque assim, o país ele é capaz de olhar para o que acontece no Brasil e entender que o Bolsonaro é um cara que precisa de engajamento político, ele precisa de inimigos imaginários que ele precisa confrontar. Então, a mesma China que olha para o Bolsonaro falando dela, vê ele falando do STF, vê ele falando dos governadores, vê ele falando das empresas que fazem vacina, vê eles falando do pessoal lá no Amazonas que desviou recurso. E olha para isso e entende essa raiva não como genuína, essa xenofobia não como genuína, mas como uma estratégia de governo. E eles são maiores do que isso. Eles não precisam que a gente goste deles, eles precisam dos nossos produtos e eles precisam do nosso interesse em comprar. Então, quando você vai trocar de placa de vídeo, quando você vai trocar de PC e você precisa comprar um processador, você fala assim, não, eu não vou comprar esse processador porque eu sou anti-americano, eu não gosto dos caras, não. Não, você é anti-americano, mas você vai lá e compra o processador. Assim como quando você precisa de coisas da China, você vai lá e compra absolutamente tudo. E você não entra nesse campo ideal. O chinês médio, ele não está acompanhando o que está acontecendo. Então, assim, problemas diplomáticos nunca, problemas de ordem de destabilização social, jamais. O que pode acontecer? O que está acontecendo é que o Bolsonaro ele está simplesmente enchendo os chineses de armas para que eles barganhem. Porque aí, por exemplo, a gente tem uma mineradora de cobre. Tudo bem que aí os preços não vale porque os preços eles são definidos por uma aliança comercial. Mas imagina que você vai querer vender carne e você vai lá disposto a alcançar um preço e nessa negociação você fica tentando bater naquele preço e o chinês, no meio de toda a maçaroca, de toda a técnica de compras que existe, de procurement que existe, ele pode dizer, e aliás, além de tudo isso, vocês ainda têm que nos dar uma compensação emocional pelas coisas que o presidente de vocês fala de nós, porque nós somos constantemente colocados como inimigos. Isso daqui ele pode ser perfeitamente ser usado numa estratégia de barganha, assim como se você estivesse tentando comprar um carro. Você vai comprar um carro do cara, você fala, não, mas você tem que ver que esse carro aqui, ele nunca foi batido. Então, mas...
Se tiver duas pessoas negociando um carro, aparecem argumentos dos mais sujos, dos mais absurdos possíveis. Acontece todo tipo de dramatização que você pode imaginar. O Bolsonaro, ele coloca esses negociadores numa posição em que ele já tem que entrar pedindo desculpas. E essa dissociação do tipo, não, o Bolsonaro ele só está fazendo isso porque ele precisa no trabalho, não isenta o chinês dessa possibilidade dele colocar a mágoa dele na mesa de negociação. Então, assim, à vista de alguém estúpido de fora, esse é o maior dano no presente momento que eu consigo imaginar. Então, assim, eu durmo preocupado por inúmeras outras coisas, e eu acho que a minha preocupação do Bolsonaro causar um problema diplomático a ponto de levar guerra com a China é a última delas. Aí você me pergunta, Fausto, por que você se dá o trabalho de falar sobre isso, já que isso não é uma coisa importante? É uma coisa importante sim, porque eu tenho certeza que o cara que for tentar confrontar Bolsonaro numa eventual eleição de 22, ele vai querer colocar medo em você. Aliás, todo candidato vai tentar colocar medo em você de alguma forma. E o medo da China é um potencial grande argumento nas mãos de quem quer que tenha que confrontar o Bolsonaro nas eleições. Então, quando você escutar alguém gritando assim, esse cara vai fazer com que a China declare guerra contra nós, isso é uma estratégia de engajamento. Mais uma no meio de tantas outras às quais você é exposto todos os dias. Enquanto a gente não conseguir entender isso, a gente não vai conseguir se concentrar no debate das coisas que realmente são importantes. Por hora é isso, grande abraço.